Capítulo 4. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Inciso 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, incluído pela Lei nº 13.840, de 2019. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: inciso 1. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Inciso 7. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. Não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: inciso 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. Inciso 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Inciso 3. Elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Capítulo 4. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Vide Constituição Federal. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei.
Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Inciso 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Inciso 3. Horário especial para o exercício das atividades. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Inciso 1. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Inciso 2. Perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Inciso 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Parágrafo 2º. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado, ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho, não desfigura o caráter educativo. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Título 3. Da Prevenção. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Inciso 1. A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante dos instrumentos de proteção aos direitos humanos, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Inciso 2. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Inciso 3. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social, e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Inciso 4. O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Inciso 5.
a inclusão nas políticas públicas de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação e reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Inciso 6. A promoção de espaços intersetoriais locais para articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Artigo 70-D. As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes, incluído pela Lei nº 13.046, de 2014. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível na forma deste Estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, culposos ou dolosos, incluído pela Lei nº 13.046, de 2014. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Artigo 72. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta lei. Capítulo 2. Da Prevenção Social. Seção 1. Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos. Artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em 5 cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir no invólucro informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único.
As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. Seção 2. Dos produtos e serviços. Artigo 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: inciso 1, armas, munições e explosivos. Inciso 2, bebidas alcoólicas. Inciso 3, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida. Inciso 4, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Inciso 5. Revistas e publicações a que alude o artigo 78. Inciso 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Seção 3. Da autorização para viajar. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando: a. tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação, ou incluída na mesma região metropolitana. Redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019. B. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado. Redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019. Inciso 1. De ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. Inciso 2. De pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, inciso 1, estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Inciso 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Parte especial. Título 1. Da Política de Atendimento. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 87. São linhas de ação da política de atendimento. Inciso 1. Políticas sociais básicas. Inciso 2. Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Inciso 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4. Serviço de identificação e localização de pais, responsável,
crianças e adolescentes desaparecidos. Inciso 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 6. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. 7. Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Artigo 88. São diretrizes da política de atendimento. Inciso 1. Municipalização do atendimento. Inciso 2. Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. Inciso 3. Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa. Inciso 4. Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 5. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional. Inciso 6. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem, ou se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Inciso 7. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. 8. Especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. 9. Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente, que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente, seu desenvolvimento integral, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. 10. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Artigo 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Capítulo 2. Das entidades de atendimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de: inciso 1. Orientação e apoio sociofamiliar. Inciso 2. Apoio socioeducativo em meio aberto. Inciso 3. Colocação familiar. Inciso 4. Acolhimento institucional. Inciso 5. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 6. Liberdade assistida. Inciso 7. Semiliberdade. E inciso 8. Internação.
Parágrafo 1. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo 2. Ou os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do artigo 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do artigo 4-O desta lei, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo 3. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Inciso 1. O efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como as resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Inciso 2. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Inciso 3. Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Artigo 91. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Parágrafo 1. Será negado o registro à entidade que, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência, a. não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. B. Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. C. Esteja irregularmente constituída. D. Tenha em seus quadros pessoas inidôneas. E. Não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo 2. O registro terá validade máxima de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente periodicamente reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Inciso 1. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Inciso 2. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Inciso 3. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. Inciso 4. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Inciso 5. Não desmembramento de grupos de irmãos. Inciso 6. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Inciso 7. Participação na vida da comunidade local. Inciso 8. Preparação gradativa para o desligamento. Inciso 9. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Parágrafo 1. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional
é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo 2. Ou os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista no parágrafo 1 do artigo 19 desta lei, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo 3. Os entes federados, por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo 4. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos 1 e 8 do caput deste artigo, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Parágrafo 5. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo 6. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo 7. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Artigo 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado o disposto no parágrafo 2 do artigo 101 desta lei, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. Inciso 1. Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. Inciso 2. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Inciso 3. Oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos. Inciso 4. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. Inciso 5. Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos 5 vínculos familiares. Inciso 6. Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos 5 vínculos familiares. Inciso 7. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Inciso 8.
Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Inciso 9. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. Inciso 10. Propiciar escolarização e profissionalização. Inciso 11. Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. Inciso 12. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Inciso 13. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Inciso 14. Reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Inciso 15. Informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual. Inciso 16. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. Inciso 17. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Inciso 18. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. Inciso 19. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania, àqueles que não os tiverem. Inciso 20. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Parágrafo 1. Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Parágrafo 2º. No cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Artigo 94-A. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus quadros, profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus-tratos, incluído pela Lei nº 13.046, de 2014. Seção 2. Da fiscalização das entidades. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Artigo 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Artigo 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante do artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Inciso 1. As entidades governamentais. A. Advertência. B. Afastamento provisório de seus dirigentes. C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. Inciso 2. As entidades não governamentais. A. Advertência. B. Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas. C. Interdição de unidades ou suspensão de programa. D. Cassação do registro. Parágrafo 1. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Parágrafo 2. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica.